Espero que tudo isto, este registro de vida, possa contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e humana e despertar nos mais jovens o amor por esta grande nação. Quero também expressar que essa contribuição jamais pagaria as horas felizes de convivência com vocês e a acolhida que tive juntamente com meu pai. Esses fatos permitem que hoje eu possa afirmar com toda a convicção: meu coração se tornou inteiramente goiano. Apesar dessa aparência de americano ou alemão, eu nasci no Brasil e me sinto orgulhoso de ter nascido no Brasil. O meu pai foi o terceiro filho de uma família muito rica de barões alemães tradicionais, na Silésia, na Alemanha. Mas ele era o mais novo e ele se rebelou desde cedo e se tornou um barão vermelho. Quer dizer, com ideias completamente que não casam com a tradição da nobreza alemã. E ele, como jovem, se alistou no exército da Namíbia, né, que era uma colônia alemã, e de 1907 até 14, ele foi soldado raso da cavalaria da Namíbia. Ele saiu em 14, a Primeira Guerra irrompeu justamente quando ele estava no navio, né? O navio captou um telegrama da Alemanha dizendo: corre, corre, que os ingleses estão querendo te afundar, estão cercando todo o Canal da Mancha, você nem chega na Alemanha, vai lá para um porto neutro. Cadê esse porto neutro? É o Rio de Janeiro, que era o mais perto, né? Minha mãe, a Karen Maria Eckloff-Holm, ela era brasileira, era carioca, no Rio, em 1906. Ela foi criada por uma família de dinamarqueses e ela falou para eles: ó, aqui tem um barão alemão com um nariz de águia que está me perseguindo toda hora. Ela então acabou gostando do papai, ele não largou e casaram, foram felizes por muitos anos. Meus pais tiveram 3 filhos, todos eles nascidos no Brasil. O primeiro fui eu. Depois, meu irmão, 2 anos mais tarde, nasceu também no estado do Rio, na ilha de Paquetá. Agora, a terceira e última caçula, a Helga, nasceu já no Triângulo Mineiro, onde o papai fazia trabalho de garimpagem e mineração. Meu pai é uma pessoa de muitos talentos, mas, sobretudo, ele era um magnífico escultor e me deixou aqui como acervo mais de 500 esculturas feitas em pau-jacarandá, em pau-brasil. Ele era um grande artista, muito admirado. Além de ser um operário mesmo, um barão operário mesmo, que não tinha vergonha de pegar a colher de pedreiro e assentar e fazer essa casa que vocês estão vendo aqui, foi feita por meu pai. Isso aqui foi uma das chácaras que mais produziu em hortaliças e mudas frutíferas para Goiânia. Sem falar mentira, nós vendemos 1 milhão de mudas enxertadas durante 15 anos. Essa chácara não se sustentou apenas nós, mas durante 30 anos ela sustentou também minhas expedições na Amazônia. Eu depois fui vendendo pedaços dessa chácara porque contentei com 2.500 metros que eu possuo hoje, que estou doando para a Fundação de Estudos Indigenistas, porque eu não tenho sucessores, então os índios que são meus sucessores, né? Eu estudava na Universidade de München e Breslau, e meu irmão agronomia em Witzenhausen, que era a melhor escola de agronomia da Alemanha. Aí o Brasil resolveu entrar na guerra
De repente a polícia veio me prender de madrugada, e meu irmão também. Ó, vocês são o quê? Brasileiros? Se vocês for alemão, vocês têm que servir no exército. Falei, não vou servir no exército, porque ainda mais que o Brasil entrou na guerra agora, vocês têm que entender que eu não posso. Que eu jurei na bandeira do Brasil. Que eles me prenderam, condenaram a ser fuzilado por recusar servir o exército alemão. Mas, por sorte, minha mãe, que fala sueco, correu para o cônsul sueco e falou com ele, e foi lá e falou para eles, olha, vocês têm que respeitar o direito internacional. Eles me tiraram da cela dos condenados à morte, pelo menos não fui fuzilado. Meu irmão sumiu, foi fuzilado, né? Eu conheci Jesko na Alemanha ainda, quando terminou a Segunda Guerra, sendo que eu já fiz parte do Cruz Vermelha polonesa. E Jesko estava interessado achar vestígio de irmão dele, que desapareceu, porque os dois estavam na Europa, antes de rebentar a guerra, se aperfeiçoando, estudando mais. Então ele procurou Cruz Vermelha. E coincidência de nome, Puttkamer, são nome muito antigo, de séculos até. Famílias muito nobres e muito interessantes estavam na Polônia, uma parte, e outra parte na Alemanha. E daí, quando eu vi o nome Puttkamer, ainda mais me interessei para ajudar alguém chamado Puttkamer. Como gente muito gentil, muito nobre e tudo aquilo. E ele estava lá naquele tempo já fazendo parte de grupo brasileiro que acompanhava aquele julgamento em Nuremberg de nazistas. E Jesko fazia papel de fotógrafo oficial daquele grupo. Eu assumi o primeiro consulado brasileiro na Alemanha de guerra, ele chamava de Comitê Brasileiro. Fiz muitas amizades, conheci os deslocados de guerra e a honra, né? E depois esses 3 meses do Tribunal de Nuremberg foram interessantes, porque eu conheci 2 correspondentes de guerra patrícios brasileiros também. Um era major, Silvia Bittencourt, ex-mulher do dono do Correio da Manhã. E o outro é um cara fabuloso, incrível, era o Samuel Weiner. Nos fins de semana, ele ia até lá em casa, em Erlangen também, aprendeu a andar motocicleta lá, no veículo do meu cunhado, né, o Dr. Koch. 1 ano e meio depois, o Olavo não apareceu, nós também voltamos. Mamãe deu sinal verde para voltar. Eu fui recebido no Brasil como um verdadeiro herói, né? Jesko, vocês voltaram para o Brasil abrindo mão da herança que ficou na Alemanha? Seu pai perdeu tudo? Perdeu mesmo. Perdeu mesmo. Tinha 2 castelos. Um tem talvez só 200 anos, é dentro de uma grande floresta, tem a pintura aí, mas agora é da Polônia mesmo, eles confiscaram, é tudo do governo polonês. E o outro é um castelo Siekierwiec, que era um castelo muito antigo, feito ainda no tempo do Frederico o Grande, que era o castelo original da família, que ela tem o nome, Puttkamer tem ainda um nomezinho atrás que eu não uso, que chama Siekierwiec. Era esse castelo, já 400 anos na mão da família. O polonês desmanchou o castelo todo, aproveitou as pedras para fazer casas para colonos. Derrubaram o castelo porque era um castelo que provava a presença dos alemães também, porque meus ancestrais eram alemães, embora de descendência polonesa também. Era uma região muito polêmica. No passado ele já pertencia à Polônia há muitos tempos. Depois a Alemanha conquistou, mas nos últimos 400 anos era terra alemã. Nós gostaríamos de, nesse momento,
prestar uma homenagem aos nossos ilustres visitantes, porque foram eles, na realidade, que abriram os caminhos e que proporcionaram a imigração dos suábios do Danúbio, que, afinal, vieram se localizar em Guarapuava e não em Goiás. A Cooperativa Agrária Mista Entre Rios também quer conferir ao membro fundador desta mesma cooperativa, professor Wolf Jesko von Puttkamer, a distinção honra ao mérito mediante um diploma, distinção esta concedida como expressão mais significativa do reconhecimento dos suábios do Danúbio, presentes em grande número a este ato, ocasião em que, com inteira justiça, a comunidade suábia, através da sua cooperativa, pública e solenemente expressa, na distinção que lhe outorga, a imensa gratidão por tê-la ajudado a encontrar no Brasil uma nova pátria e reconstruir a sua existência. A natureza fica muda, fica presa, elevada na beleza do luar do meu sertão. A natureza fica muda, fica presa, elevada na beleza do luar do meu sertão. Estamos na frente de uma mapa onde que nós queremos mostrar de onde que veio o nosso povo. No século XVIII, imigrantes da Alemanha colonizaram os dois lados do Vale do Danúbio, na fronteira entre a Hungria, Romênia e Iugoslávia de hoje. E o nosso povo ficou lá durante 250 anos. Colonizaram aquela região e em 1944, na invasão das tropas vermelhas, dos comunistas, nosso povo fugiu. Aqueles que conseguiram fugir chegaram à Áustria e ficamos de 1944 até 1951. É com a ajuda da Suíça, nós chegamos em 1951 aqui para o Brasil. O pessoal veio em 7 navios, 7 levas para Paraná, mas a colônia Entre Rios é a única colonização que se realizou e concretizou depois da Segunda Guerra Mundial e que levou como sua característica a velha colonização, vamos dizer, as características das velhas colonizações no Vale do Danúbio, de Romênia, Iugoslávia e Hungria de hoje. O Jesko me procura com entusiasmo total, me relatando esses assuntos de imigração e me botando, fazendo conhecimento de coisas que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha me dedicado. Eu me convenci logo que era possível fazer uma imigração para o Brasil e nos ocorreu a ideia, naquela época, entende? Que nós já vimos conduzindo de muito tempo, deslocalizar essa gente toda no Planalto Central. Estava mais ou menos tudo engrenado para que essas 500 famílias viessem para Goiás. Nós fizemos também outras pequenas colônias lá de poucas famílias, como seja em Itaberaí, Itaúsu, no sudoeste de Goiás. Quando chegou num determinado momento que a nossa posição política lá em Goiás decaiu, em face de uma eleição e essas coisas todas, nós chegamos à conclusão, por assim dizer, perdemos a primeira parada. Mas eu sempre pensei em Brasil, eu sempre pensei no Brasil. Portanto, eu não, se veio para o Paraná, veio também para o Brasil. Nós temos aqui o primeiro quadro do nosso museu, são praticamente todas fotos do professor Jesko von Puttkamer, que acompanhou o fundador da colônia, aqui o engenheiro Michael Mohr, nessa foto aqui. E nós estamos vendo aqui umas paisagens aqui da colônia daquela época e que talvez mais impressiona aqui o desembarque dos imigrantes em 1951 em Santos. Eu li os documentos, eu sei que sem o professor Jesko von Puttkamer, provavelmente aqueles técnicos, aqueles expertos que vieram, talvez ter sido voltado para a Europa sem sucesso nenhum. O nosso arquivo tem um fio vermelho, né, que se chama Jesko von Puttkamer. Em cima desse material, nós montamos o nosso departamento histórico e esse departamento histórico também tem uma outra finalidade de fazer lembrar os jovens que o início aqui entre eles também não foi muito fácil e eles têm uma grande herança e um grande patrimônio para defender. 40 anos depois, podemos dizer que a cooperativa
e os cooperados do quadro associado nesta região de Guarapuava é um dos fatores importantes da economia do Paraná. A cooperativa no conjunto e arredondando o número, o faturamento dela deve estar em torno de 80 milhões de dólares da cooperativa propriamente dito. Deve-se entender que basicamente são 500 famílias que produzem isso aí. Os jovens que estudam em Curitiba voltam, a sua maioria volta a Entre Rios depois de se formar. Isso nós conseguimos através da nossa infraestrutura. Nós partimos do princípio que o interior deve oferecer a mesma qualidade da vida que uma cidade oferece. Um conforto mínimo, uma certa infraestrutura social, educacional e assim para frente. Só assim que você oferece isso e talvez alguma coisa a mais, você consegue também o retorno dos jovens que saiam. Atenção, proprietários rurais. Pesquisador e sertanista faz palestra hoje no Clube São Geraldo sobre os índios da Amazônia. Terminante de BBC, first contact with the hostile. Isso aqui são os velhos pioneiros que hoje têm essa glória de ter sobrevivido à época dificílima que eles passaram. Depois do primeiro ano, que me comoveu demais, é quando um deles aqui me perguntou: Majesco, por que você demorou 40 anos para voltar para ver nós? Aí foi duro para explicar para eles, entender que depois que eu saí daqui para olhar a minha propriedade em Goiás, eu tive esse chamado de ver os índios e verifiquei a necessidade que tinha de uma pessoa que tinha minhas capacidades de documentar a vida dos índios, que fosse lá ficar com eles por muito tempo para conhecê-los profundamente, conquistar sua confiança e sua amizade, seu amor, que os índios hoje em dia eu posso dizer com satisfação, eles me amam tanto como esse pessoal aqui dos Donau Schwab, né? Tinha vindo aqui com um saião para começar Brasília, e o Jéssico também. O Jéssico naquela época, como falava em pouco de inglês e alemão, etc., era trazido, era tido como por saião, como guia e fotógrafo oficial da Nova Cabo, fotografando todas as primeiras construções, etc., etc. E foi ali que eu conheci o Jéssico. E a amizade foi uma coisa mais ou menos imediata. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio até a inauguração. E quando eles inventaram fazer a Operação Bananal, Fundação Brasil Central, do governo federal, né? Eu, de corpo e alma, me incorporei nessa Fundação Brasil.
estava trabalhando na mudança da capital de Brasília, junto com a equipe do Juscelino Kubitschek. Quando eles inventaram fazer a Operação Bananal, Fundação Brasil Central, do governo federal, né? Eu me juntei à turma da Operação Bananal e ali eu, chegando lá, conheci a fundo uma tribo de índio. Isso então mudou toda a minha vida. Quando me falaram, Gesco, está na hora de você voltar, não voltei mais. Fiquei na ilha do Bananal, perdi o emprego, saí da Nova Cap, mas fiquei fazendo o que eu gostava mais, ficar junto com os índios. Pela primeira vez eu tive um contato prolongado e intensivo com os índios, convivendo com eles diariamente nas aldeias e também conhecendo um dos irmãos Vilas Boas mais intimamente, que era o Leonardo Vilas Boas. E pouco depois chegou o Orlando e o Cláudio. Aí o Orlando ficou entusiasmado com o meu trabalho, falou, Gesco, você gosta mesmo do índio, né? E do problema, você não quer vir para o Xingu, morar com a gente? Nós não podemos pagar nada para você. Acabei ficando lá 9 anos, né? O Gesco dilapidou, pode-se falar até assim, um termo assim que não parece muito bonito, quase que dilapidou sua fortuna a bem da documentação, não só das áreas indígenas lá do oeste, lá de Rondônia, suas viagens ao Xingu. Tudo feito por conta dele. O Gesco, mais tarde, passou a colaborar por insistência da Real Geográfica Sociedade de Londres. Hoje, Gesco doente em Goiânia, mas teimoso, como sempre foi. Parece-me que ele teve que amputar até uma perna, e mesmo com uma perna só, vai ele agora pulando numa perna só para Rondônia, acompanhando outros pesquisadores que vieram de fora para mostrar aquilo que ele conheceu em Rondônia, que são os índios Vauau, e aquela área toda da atração dos índios daquela região. Realizou um documentário realmente de grande valor, não só com relação ao índio, como também a região em si, né? Fotografando aquelas praias, as grandes matas, às vezes de avião, né? E também, como o Orlando também já disse, ele participou de uma ou duas atrações de índios arredios que nós realizamos na região do Brasil Central. E sempre foi um bom companheiro. Eu passei anos com ele sozinho lá naquele posto, rodeado de índios, tudo índio arredios. Olha, a minha emoção de conhecer uma tribo assim no primeiro contato, que foi o Suyá, aprender a língua, os cantos dele e participar da vida deles, foi tão grande que eu acho que minha vida mudou completamente. Cheguei a ver lá que o problema não era só curiosidade, que era necessário documentar a verdade sobre o índio, mas que também era um problema muito de cuidar da sobrevivência deles. O Xingu filmava com apoio da BBC, fizemos 7 filmes documentários inéditos mesmo, que eu presenciei muita coisa. Eu recebi uma pequena ajuda e os filmes do National Geographic, 2 ou 3 mil dólares para despesa. E da BBC, só quando projetavam um filme, aceitava, eles pagavam despesa para mim em Londres e pagava relativamente pouco por um filme, mas dava para viver e tocar para frente, né? Eu lembro a ele, quando eu teve um rapaz novo, meu pai estava vivo ainda, ele foi primeiro lá no Dapacho para amassar o índio dos Carmães. E ele fez também o trabalho, fazer filme com nós, né? Nós fez festa para ele filmou festa de mulher, ele fez festa de javali também, né? Ele fez filme de Quarup também. Ele trabalhou muito aqui com nós. Bom, então o Gesco, nós gostávamos muito dele,
Eles andou várias aldeias aqui também no Alto, Baixo Xingu, também até Chucarramãe, lá a última aldeia. Então eu lembro muito bem que eles tinham muito amigo aqui, bastante amigo, e o pessoal gostava muito dele. Então foi muito bom a presença do Gesco aqui para nós também. Não esqueceram dele, não. Até hoje, lembra o Gesco. E do Acari também. E o Gesco teve então a oportunidade, com suas câmeras, sempre que havia de melhor, a fotografar tudo que via. Não? Era um maníaco em matéria de fotografia. Acompanhava os índios no seu cotidiano. E as melhores fotos, a meu ver, eram tiradas com crianças, a quem ele amava aquela criançada. E as crianças, o significado da palavra, nós não sabemos até hoje, mas deu o nome de Bubula. Então, quando o Gesco descia, imediatamente a notícia corria, não é? Bubula chegou, Bubula chegou. Foi sempre muito presenteador, muito amigo, muito trabalhador, honesto, não é? E, acima de tudo, que havia importância para nós. Era atender às nossas encomendas, não é? Porque ele constantemente voava de avião, vinha, voltava. Então, toda a encomenda ele levava, fosse de quem fosse, né? Nunca foi pescador, nem caçador. A dedicação toda dele era para com o trabalho. Gesco inaugurou de forma sistemática a antropologia visual no Brasil. O seu trabalho, desenvolvido durante décadas de convivência direta nas aldeias e frente de atração com índios e sertanistas, registra o cotidiano de vários grupos indígenas, alguns dos quais extintos atualmente enquanto cultura e enquanto população. Os indígenas americanos, sul-americanos e brasileiros contribuíram muito para a humanidade moderna. Essa contribuição vai desde alimentos, utensílios e remédios. Entretanto, eu acho que essa contribuição poderia ser muito maior se essas comunidades fossem mais conhecidas. Dentro dessa perspectiva, a obra de Gesco von Puttkamer, ou a obra do Dr. Gesco, constitui um verdadeiro patrimônio da humanidade, um verdadeiro patrimônio universal, pois além de registrar parte desse saber, hoje já perdido, constitui também uma chave importante para a autocompreensão da humanidade. O contato intensivo com os índios do Xingu, principalmente em fase quando eles são hostis, nessa hora, meu coração bateu com mais força, o meu coração verde e amarelo, de conhecer os índios e a qualidade deles, que estão lá escondidos na mata. Conheci um bocado de tribos na fase de primeiro contato e vi que eles precisavam mesmo de proteção para que a sua entrada no século XX, passando de 10 mil anos, esse pulo é muito perigoso, pode exterminar os índios, extermina mesmo. O que me encantou na vida dos índios, assim em estado de contato, essa pureza, essa sinceridade, a falta de ambição. Não é querer possuir 20 camisas, 10 pares de sapato ou matar 20 porcos para ganhar o dinheiro só para vender o porco, o couro. Não, o índio não tem essa mentalidade. Então essa mentalidade dele eu achei muito superior à nossa, né? A gente mesmo pode fazer casa. A gente mesmo, se tem um pessoal também tem que ajudar, né? Ajudar e não precisa pagar. A vida do índio aqui é muito diferente do branco, né? Aqui a gente trabalha e trabalha para você mesmo. Você faz roça, você planta você mesmo, você seca essa roça. Não precisa pagar nada mesmo.
Nosso doutor honoris causa, professor Gesco von Puttkamer, a quem a Denise dedicou a exposição de fotografias em homenagem ao trabalho extraordinário que ele vem fazendo. A gente homenageia as pessoas que a gente gosta e da maneira que a gente pode. É como se fosse dar um presente. Olha, Gesco, você sempre me sensibilizou com o seu trabalho. A gente trabalha movido a idealismo e também estimulada pelo exemplo e abnegação das pessoas. E Gesco é exemplo e abnegação. Eu acho que o Gesco é profundamente injustiçado, foi profundamente injustiçado, porque o seu trabalho é muito mais conhecido fora do país do que aqui. Então eu acho que Gesco hoje é história. As futuras gerações saberão valorizar isso, mas a contemporaneidade eu acho que não lhe fez a justiça devida. A história do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, ela se transforma, ela toma um novo rumo a partir de 1978, quando o professor Gesco decide doar para este instituto o seu acervo fotográfico, cinematográfico e escrito, diários de campos e anotações de campo. E foi muito importante que o GPA assumiu esse acervo, porque a partir daí, milhares e milhares de fotos e filmes que estavam, especialmente na Europa, na BBC de Londres e na Alemanha, foram recuperados e reconduzidos de volta ao país. A gente conseguiu reunir uma série de informações de especialistas. Surgindo daí, dessa metodologia, surgiu então os projetos de indexação, conservação e divulgação do acervo. Mas pelas minhas previsões, se nós não lançarmos mão da informática, de micros e mesmo de computadores, nós vamos terminar de indexar e esse acervo no ano 2010. Hoje eu posso dizer, a Universidade Católica dispõe de 400.000 fotografias fotografadas em frentes de atração de índios de Rondônia, Acre e norte do Pará e norte do Mato Grosso, principalmente. Além disso, fazia a escrita dos meus diários, acendia uma vela às 4 da madrugada e aí, inspirado pelo Nescafé, aí eu escrevia meus diários, cheio de emoção, lá no Instituto de Antropologia, e o Instituto tem muito orgulho de engavetar elas. Infelizmente, só engavetar eles. Chico Meireles tinha visto falar do meu trabalho e me convidou a acompanhar as frentes de atração deles lá no Acre, na Amazônia, em Rondônia, norte de Mato Grosso, que estava começando a desbrochar lá, em virtude daquela BR-29. Começou uma invasão maciça de um território indígena tradicional, que era o refúgio dos índios durante os últimos 400 anos, que eles tinham saído dos rios, onde tinha muita terra boa, muita castanheira e tudo, para as cabeceiras desses rios onde o branco não podia chegar, que o branco ia pelos rios, né? Quando chegava nas cachoeiras, no Planalto, os índios tinham facilidade demais de flechar ele, porque ele tem que sair da canoa, eu já fiz muitas vezes, e transportar a canoa por terra para subir a cachoeira, e tem milhares de cachoeiras naquelas cabeceiras de rio. Cachoeiras e corredeiras, né? A essa altura, os índios estavam tudo nas cabeceiras dos rios, nesses últimos 100 anos. Aí desbrochou o problema. Justamente nessa hora, o Meireles foi chamado. Todo lugar estava índio querendo matar a gente na BR, né? E matava. Meireles, vem, pelo amor de Deus, os índios estão matando os nossos pioneiros. Aí o Meireles viu, puxa vida, quem tem que ser protegido é os índios. E ele fez contato, começou com contato dos Suruís, Cintas Largas, Zoró. E eu tive o grande prazer de ter sido chamado para essa segunda tarefa. Fiz mais fotos e mais diários. Eu costumo dizer que em todas as frentes de atração, eu acho que 70% dos contatos que nós fizemos, a gente
deve muito a ele, porque ele era uma pessoa muito alegre e versátil, então a gente às vezes para os tapiris, né, colocar presentes, machado, facão, faca. Enquanto a gente estava amarrando lá, ele parava um pouco de fotografar e tocava sanfona, tocava gaita. Enfim, aquilo para o índio era muito sintomático de que a gente não estava ali querendo fazer mal, porque quem vai a fim de fazer alguma hostilidade vai em silêncio, vai quieto. Uma das pessoas que mais me impressionaram, não só a mim, como a meu pai também, pela bondade, pela sensibilidade, pela simplicidade. Em todos esses anos de convivência, quer dizer, eu acho que foram mais de 20 anos que a gente convive. Eu conheci o Gesco, eu devia ter uns 14 anos. Ele não trabalhava conosco, trabalhava com os irmãos Vilas Boas. E passado uns 6 anos depois, ele acabou indo trabalhar conosco. Nos acompanhou em todos os trabalhos. Não só com Cinta Larga, depois com Suruí, com os Oróis, com o Uruauau. O fundamental na vida do Gesco é o fato dele ter documentado tudo isso, sabe? Nunca ter se promovido, nunca ter enriquecido em cima disso, permaneceu no anonimato, certo? Não teve essa vaidade, certo? Embora os trabalhos dele serviram muito, certo? Para promover os Vilas Boas, como nós também, certo? Entende? E, inclusive, possibilitar, através do trabalho dele, que se denunciasse muitas coisas erradas dentro da política indigenista, que inclusive se documentasse muitas vezes invasões de terras de índio, quando a gente ia discutir às vezes com poceiros, com garimpeiros, certo? E eles viam um fotógrafo fotografando e tal, documentando, certo? Aquilo evitava às vezes até que se criasse situações de confronto direto, certo? O índio do mais hostil que a gente já encontrou, que atacou por 17 vezes nosso barracão de atração, de vez em quando aparecia lá na hora da mata, fazendo uma dança provocativa para ver se nós atirávamos nele, e com muito heroísmo, sabe? Mas um índio que toda noite rodeava nossos barracões procurando nos matar. Um índio que tinha fama de ser perigosíssimo. No fim, a emoção grande foi, depois do contato que aconteceu com esforço de mais um ano, e só foi possível através de uma grande perícia do Apoena de Meireles. A tradição deles era atacar os seringais e matar o seringueiro intruso das terras dele, né, o garimpeiro, e levou mais de ano depois do contato ainda para eles terem confiança na gente, né? A influência foi desastrosa, foi belíssimo para o homem civilizado, deu apoio a uma região rica. Estão entrando milhares de imigrantes toda hora. Infelizmente, o índio ficou acuado, eles estão sofrendo as consequências. Suruí morreu metade, por causa desse contato forçado. Uruevavá morreu também a metade. Mas ainda tem uns 3 ou 4 grupículos de Uruevavá que ainda não foram contactados por ter medo demais, né?
Eu não tenho sucessores, então os índios que são meus sucessores, né?